Ok. Então, gente, olha só, antes de começar a apresentação das meninas, vamos, enquanto isso os últimos vão chegando, vou dando ok aqui, vamos recapitular brevemente o que a gente fez até agora, tendo em vista que o que nós vamos fazer hoje de manhã vai ajudar muito também na elaboração do projeto, por se tratar de um olhar no trabalho dos colegas, das colegas, e isso é o mesmo praticamente que olhar para o nosso e poder ir enxergando a, os limites, né, da própria escrita nossa, né? Então, vamos tentar recordar um pouco o que a gente conversou nas outras aulas, para a gente poder enxergar o nosso itinerário, né? Eu enviei para vocês ontem à noite já a gravação da aula, foram 6 gravações, né? Então, de tudo que a gente fez, resultou em 6 aulas gravadas, que vão permitir vocês retomar sempre que precisar, né? Então, se tem alguma dúvida, depois no final da aula, hoje à tarde, eu mando um e-mail para vocês, pelo Minha Uno, onde eu coloco a sequência das aulas e o tema de cada uma delas, para a gente poder sempre que precisar, você simplesmente clica no e-mail e já vai para a aula, né? Até porque essas aulas, elas estão lá no meu canal no YouTube, mas elas não estão disponíveis para todo mundo, só para vocês, tá? São aulas que eu coloco no privado, já que é uma aula da universidade, né? Não é necessariamente uma aula pública, mas ela é pública para vocês, tá? E convido vocês também a, quando estiverem assistindo, se inscrever no canal, né? Porque aí vocês vão estar recebendo as informações de tudo que eu posto por lá. Uma vez por semana tem lives com grandes educadores do Brasil, da América Latina. Então acompanhem o canal. Né? No cantinho do vídeo assim tem se inscrever, né? E aí você se inscreve, ativa as notificações e fica acompanhando também a TV Ecopedagogia, que é o meu canal do YouTube. Sempre com informações sobre educação crítica, né, dentro dessa perspectiva, tá bom? Bueno, nós tivemos as aulas da semana passada, onde nós nos dedicamos à construção do que é um projeto de inovação, né? E nesse projeto de inovação nós conseguimos olhar item por item, relativos às suas partes, o que ia em cada uma delas, e isso está lá na aula 2 e 3, né? Foram 2 horas de explicação de como construir o projeto de inovação, quais são suas partes, o que cada uma delas tem que ter. Então, se vocês ainda na hora da execução tiverem alguma dúvida, se os professores de vocês, orientadores, tiverem alguma dúvida, basta olhar essas 2 aulas. Eu até vou anotar aqui, eu vou mandar para eles essas 2 pelo menos, lá no grupo do WhatsApp, para que eles também possam ver sobre o projeto. Isso faz com que vocês tenham sintonia, né? E se precisar acrescentar alguma coisa, basta vocês olharem na aula e verem que está dito lá no final, né? Que vocês podem acrescentar algum tópico, vocês podem mudar alguma metodologia no que diz respeito à estrutura, de como apresentar cronograma, de como apresentar os sujeitos, se quiser usar as tabelas, usa, se não usa, texto corrido. Então, tá bem tranquilo, né? E ontem à noite nós conseguimos fechar e fizemos daí no sábado, sexta e sábado passado também, a primeira aproximação com a temática, definição da temática, tentamos fazer uma pequena síntese, e a partir daí nós construímos ou começamos a construir a relação com os orientadores, né? Que serviu para vocês fazer uma sondagem, né? E encontrar o qual orientador tinha mais afinidade, né? Qual orientador que poderia estar dialogando com o tema de vocês. E ontem à noite nós fechamos. Aliás, eu acho que eu não mandei para vocês a planilha, né? Mandei só para os orientadores. Depois eu já envio aí para vocês também, tá? Para que vocês saibam, né? Quem que é quem. E no final da manhã de hoje, e hoje à tarde, eu vou dar orientações individuais. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, vou ficar disponível, né? Dentro do horário da aula, sem problema nenhum, tá? E ontem, então, no fechamento dessa planilha, depois discutimos um pouco sobre o que é inovação e quais seriam as características que deveriam compor o projeto de inovação de vocês, né? Então, olhamos algumas, né, gente? Se vocês
ficarem muito atentos à aula que vem aí do professor Odilon, do professor Rodrigo Barrichello. Eles são duas pessoas que dialogam com o tempo da inovação muito mais do que eu, né? Há muito mais tempo. E com certeza eles vão trazer contribuições bem importantes para o processo de construção do projeto de vocês, tá? E hoje de manhã, então, nós combinamos de olhar para 2 projetos que estão aí na fase de rascunho ainda, óbvio, né? A gente sabe disso. E eu queria fazer um movimento aqui com vocês, e eu vou explicar por quê. Deixa eu até vou apresentar minha tela aqui. Ontem à noite eu fui jantar depois da aula, né, aqui em casa e tal. Comi aquela sopinha de capelete que eu tinha dito para vocês, né? E fiquei pensando na nossa aula, nas interações que nós estamos construindo aqui. A turma muito participativa, muito ativa, né, bastante presente, né, nas aulas, né, vocês não faltam à aula, vocês dão um jeito, né, com a internet do vizinho, com a internet do celular, e eu pensei assim, eu vou ter que dar um prêmio para essa turma, tem que reconhecer, né, como é que eu vou chamar assim, o compromisso de vocês com a disciplina mesmo online. E aí eu tomei uma decisão, e eu quero que eu vou deixar gravado aqui, inclusive, para que vocês entendam a minha decisão, né? Nós tínhamos combinado aqui 2 processos, né? E também muito motivado pelo que vocês tinham me falado ontem à noite, né? Dos prazos, da entrega dos trabalhos, né? Então, nós tínhamos aqui 2 processos que iam fazer o fechamento da disciplina. O primeiro é a palavra, frase, parágrafo e o resumo, que nós já fizemos na semana passada. E aqui, se eu clico aqui nas entregas, né, aí, ó, tá, praticamente todo mundo já fez, somente 3 pessoas que ainda não, né? Então, hoje, até a noite, é o prazo para terminar. E eu tinha pensado aqui, isso da semana passada, e eu tinha pensado aqui o protótipo do projeto para vocês entregarem também hoje, né? E a partir da conversa que a gente teve ontem, eu me dei conta, assim, que não faz muito sentido imaginar que vocês entreguem um rascunho, porque ainda é muito cedo, né? Muito cedo para me entregar. Vai vir algo muito parecido com o que está no resumo do documento da semana passada. E no fim das contas, quem tem que ler esse resumo é o orientador de vocês, não eu, né? No meu caso, eu vou ler o dos meus orientandos e orientandas, né? Mas não faz muito sentido. Então eu vou cancelar esse trabalho, tá? Eu vou excluir ele aqui. Ó. Vocês não precisam mais me entregar esse trabalho, tá? Vocês vão entregar esse trabalho para o orientador de vocês assim que vocês, né, fizerem contato com ele, porque vai dar um retrabalho para mim olhar. Eu vou estar também, de certa forma, me intrometendo no processo que vocês vão estar fazendo com o orientador de vocês, e eu prefiro não fazer isso, até porque a partir de ontem de noite nós temos aí uma relação de orientador orientando, que vai ser efetiva, que precisa ser efetiva, e aí, no fim das contas, eu ia estar, né, me envolvendo com uma coisa que não me cabe mais, nesse sentido, né? Até para nível de organização interna nossa, tá? Então, vocês precisam me entregar para essa disciplina palavra, frase, parágrafo e o resumo. Só faltam 3 pessoas, a maioria já entregou, né? Porque nós elaboramos na semana passada isso. Como eu falei, digita no Word. Agora, eu gostaria de substituir esse trabalho por outro muito simples, tá? E aqui eu estou falando sério quando estou dizendo isso aqui, tá? Eu quero que vocês imprimam ou façam à mão a palavra, frase e parágrafo, e eu quero que vocês depois postem ali no grupo do WhatsApp esse processo que vocês fizeram, ou no espelho do banheiro ou na porta da geladeira, né? Coloca isso num lugar visível ou qualquer outro lugar que você tenha um mural e assim por diante. Eu vou postar o meu que está aqui no mural. Então, de alguns processos que eu faço e eu uso essa dinâmica para focar nas coisas e dar resultado, gente. Dá resultado, sim. Eu vou postar o meu ali depois, de um livro que eu estou fazendo. Eu estou amplamente divulgando esse livro nas redes sociais. Vocês, quem me segue lá no Facebook, Instagram, já viu. Então, façam isso, tá? Façam isso. Peguem esse material, coloquem aí num lugar bem visível, tirem uma foto, mandem ali no grupo do WhatsApp, inclusive para a gente se motivar a não perder o foco. Setembro, outubro, novembro. São 3 meses até nós nos encontrarmos de novo. E aí sim, lá nessa disciplina de novembro,
vocês vão ter que postar daí esse projeto. Que daí já vai ser o projeto inovador. O projeto inovador final, né, ou praticamente final, porque a gente termina 15 de dezembro. Eu vou dar esse prazo de 15 de dezembro para vocês mandarem a versão final, impreterivelmente. E depois disso eu vou começar a elaborar o livro, né? Vou separar os projetos de vocês por temática. E a partir daí eu vou começar a elaborar o livro, e aí vai exigir de mim e de vocês um compromisso ainda maior para a gente dar grande visibilidade para esse material, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa notícia, e eu fico mais tranquilo também. Eu fui dormir ontem convicto de que eu devia fazer isso por conta do nosso trabalho coletivo aqui, que para mim foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com o que a gente produziu nessas 2 aulas, e eu achei que eu precisava dar esse bônus aí para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da ideia, tá? Muito bem. Podemos iniciar aí, então, o processo de olhar o trabalho das colegas e compartilhar aqui? Deixa eu ver se as colegas já estão, pelo que eu vi, já estão as duas aqui, né? A Silvana e a Marlice. Quem das duas quer começar? Posso eu, então, professor? Bom dia. Bom dia, Marlice. Bom dia. Bom dia. A minha internet está um pouco fraca, talvez para... professor, então, não precisa apresentar, né? Como o professor excluiu ali o trabalho. Não, mas eu quero que você compartilhe para a gente olhar como é que está a elaboração, o que você colocou em cada uma das partes, e aí a gente vai olhando junto. Se você puder compartilhar, inclusive, o arquivo, melhor ainda, tá? Ou eu compartilho, não tem problema. Só um minutinho, então, vou compartilhar. Dá para ver direitinho ali? Dá sim, tá bem ok. Só aumenta o zoom para a gente poder ver melhor, só, tá? Isso. Perfeito. Então, o projeto, professor, então, a gente já vem desde o início do ano pensando em alguma coisa, né? Desde quando foi falado que nós deveríamos fazer um projeto inovador, só que a gente não sabia como seria esse projeto, né? Então, já vinha rascunhando há algum tempo. E sempre pensando, né, em alguma coisa diretamente para a escola onde a gente trabalha. Então, ficou como tema. Então, aqui a identificação então, do projeto, né? Então, a implantação de uma sala de atividade no ambiente escolar, utilizando de recursos tecnológicos. A área, as temáticas, a qual o lado, então, é a educação e a tecnologia e produção. E aqui vem a descrição do projeto. Então, o resumo. Então, a partir daqueles tópicos que o professor passou semana passada para a gente, eu dei uma resumida no que eu tinha enviado e tentei colocar em um parágrafo só o resumo. Então, a implantação do referido projeto visa envolver os alunos de forma lúdica nas atividades da escola, incentivando-os a aprimorar o desenvolvimento do raciocínio e estimular a criatividade dos educantes, por meio dos recursos tecnológicos. As ações a serem implantadas envolvem a criação de uma sala multifuncional, com recursos tecnológicos, bem como realizar uma gincana com os alunos do 6º ano, sendo a mesma aberta à participação apreciativa à comunidade em geral. As gincanas serão realizadas a cada semestre. Então, por que a gente pensou no 6º ano? Por que eu pensei no 6º ano? Porque os nossos alunos do 6º ano, eles vêm com 10, 11 anos, né? Então, eles são alunos muito imaturos ainda, né? Para a turma que eles estão. Então, eles chegam meio desorientados, um pouco com bastante dificuldade em organizar o material e tudo mais. Então, por isso que a gente pensou, talvez, primeiramente, nesses alunos. O público-alvo, então, serão os alunos do 6º ano, né, como já vinha falado, da escola estadual. A metodologia utiliza-se do trabalho de campo, sendo desenvolvido no ambiente da escola. Os impactos possíveis serão percebidos na atuação dos docentes em suas práticas pedagógicas, onde a tecnologia atrelada ao lúdico favorece o processo de aprendizagem, estimulando o educando as aulas, despertando o interesse em aprender
bem como a sociedade em geral, perceberá a atitude da escola considerando a aplicabilidade dos meios tecnológicos utilizados de maneira produtiva. Os resultados esperados envolvem a intenção em privilegiar os alunos com um processo de ensino prazeroso e satisfatório, contribuindo com a aprendizagem dos alunos que apresentam mais dificuldades em aprender e que possuem notas baixas. Então, primeiramente, será esses alunos, será feito um diagnóstico, né, dos alunos com mais dificuldades. E esses que participarão, primeiramente, as primeiras etapas ali do projeto. Então, as palavras-chave escolhidas, então, foi tecnologia, contexto escolar e interação. Então, a inserção na comunidade e o contexto do projeto. Então, o projeto abrangerá o espaço territorial do ambiente da sala de informática da Escola Educação Básica Santa Lúcia. As formas de inserção dos educandos do referido projeto utilizam-se das médias bimestrais, no caso aqui é trimestrais, né? Que agora a gente não tem mais bimestre, não bimestre, eu coloquei bimestre aqui, dos meses, ressaltando que os alunos com médias abaixo de 60 serão encaminhados a participarem das aulas obrigatoriamente. Então, todos os alunos do sexto ano que tiverem nota menos que 60 serão obrigados a participar dessa aula, visto que essas são consideradas atividades lúdicas e os alunos possuem encantamento por tais atividades. Assim, acredita-se que de maneira diferenciada eles prestem mais atenção, sendo esses um método diferenciado a utilizar no processo de ensino com alunos que apresentem notas baixas, demonstrando assim algum tipo de dificuldade. Os alunos a quem o projeto ou a oficina pedagógica pode ser chamado se destina são os educandos então, do sexto ano da escola citada anteriormente. Então, a participação dos mesmos se dá semanalmente em conformidade com o desenvolvimento apresentado durante as aulas. Então, aqui tem os objetivos. O objetivo geral, então, é criar uma sala funcional, multifuncional, utilizando dos recursos lúdicos e tecnológicos, a fim de atuar de forma assistencial, beneficiando a ampliação do desenvolvimento dos diversos aspectos dos educandos. A médio prazo, qual seria esse objetivo? Auxiliando, então, nas dificuldades de aprendizagem da disciplina de matemática, visto que a prática de jogos fortalece e favorece o aprimoramento do raciocínio lógico. A longo prazo, seria contribuir no desenvolvimento amplo do educando. O projeto visa beneficiar o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, conduzindo-os a uma aptidão no desenvolvimento das atividades realizadas. E os objetivos específicos, então, seria, primeiramente, realizar uma reunião com a direção da escola, pedagoga, direção da APP, da escola e professor da disciplina de matemática e de informática das turmas do sexto ano dos anos finais de ensino fundamental, a fim de discutir acerca do referido projeto a ser implantado e desenvolvido na escola. Montar, então, uma equipe de coordenação do referido projeto, a qual irá atuar frente às resoluções necessárias quanto à implantação e condução do mesmo. A professora da disciplina de matemática deverá realizar uma análise, então, dos alunos com base nas médias do presente trimestre, e os alunos que estiverem com uma média abaixo de 60 serão encaminhados para a realização de atividades na sala multifuncional. Após aproximadamente 3 meses de funcionamento do projeto, a implantação de uma sala de identidade no ambiente escolar utilizando recursos tecnológicos, visa-se realizar uma gincana, onde busca arrecadar diferentes tipos de legos que poderão ser doados por alunos do ensino fundamental, abrangendo o ensino médio e a comunidade em geral. O objetivo é se trabalhar de forma conjunta, a fim de obter solução de espaços e materiais necessários, contribuindo no enriquecimento do processo de ensino. Então, a justificativa dos trabalhos, diante da percepção da utilização da tecnologia pelas crianças, a qual ocorre cada vez mais cedo, ao evoluir das gerações, sente-se a necessidade de conscientizar os alunos, bem como os familiares, de que a mesma pode também contribuir no processo de ensino, atrelando esses recursos tecnológicos aos métodos de ludicidade.
os quais favorecem o desenvolvimento da criança. Assim, justifica-se a execução do presente projeto, como sendo uma oficina pedagógica, e do porquê é importante executá-lo e para que o mesmo servirá. Então, utilizar-se da sala de informática para jogos computadorizados, que possibilita a expressividade dos alunos, já que trabalhar com o lúdico e com os jogos educacionais, segundo Falkenberg, a estimulação do aprendiz se dá pelo lúdico e pela exposição livre, bem como é uma alternativa de realização pessoal, onde se expressam sentimentos e emoções que propiciam a aprendizagem de comportamentos adequados adaptativos. Sendo que a necessidade da intervenção da presente proposta dá-se em decorrência da grande utilização de tais recursos pelos sujeitos envolvidos no projeto. Então, os diagnósticos dos sujeitos vão ser aplicada a tal intervenção, deu-se por meio de observação, né, pelo método de observação, percebendo que os sujeitos carecem de ter de um ponto de vista educacional em torno dos meios tecnológicos, bem como articulando essa desejada percepção pela comunidade de maneira geral, articulando assim entre esses a proposta do presente projeto, considerando que a comunidade em geral poderá perceber que a forma lúdica pode ser trabalhada com as tecnologias em sala de aula, fazendo-os compreender que tais recursos podem ser empregados como ferramentas educacionais, tornando as aulas criativas e fortalecendo o processo de ensino. Ensino-aprendizagem de forma lúdica, criativa e interdisciplinar, favorecendo a atenção e o interesse dos alunos pelas aulas. Então, quem seriam os parceiros desse projeto? São as parceiras do presente projeto, envolvem a comunidade de maneira em geral, a qual poderá assistir à gincana que será realizada. E também poderão fazer doações de brinquedos, com peças de montar, jogos de Lego, dentre outros, materiais de jogos educativos, bem como a comunidade escolar, equipe pedagógica, administrativa e gestora. E também os familiares dos educandos. Também são parceiros nesse projeto, considerando o apoio e incentivo desses na concretização do mesmo, atribuindo-se a agregam grande valorização do mesmo. Então, aqui tem a tabelinha que tinha lá no rascunho do professor. Então, a organização, então, a coordenadora da escola, então, realiza o estabelecimento das ações pertinentes à concretização do projeto e atua como oficineira. Professora da disciplina de matemática e de informática das turmas do 6º ano, né, do ensino fundamental, atua de forma conjunta com a coordenadora do projeto. E a comunidade externa, então, seria um membro da direção e da APP da escola, que auxilia na divulgação das atividades conviventes do projeto, tais como a realização da importância das aulas, com a forma de reforçar a aprendizagem do aluno e a realização das gincanas. E a comunidade externa seria a sociedade em geral, seria um membro representante do comércio. A princípio, aqui foi colocado um membro só, mas depois a gente pode abranger e colocar outros membros, né, mais do que um. Então, o que essa pessoa faria? Auxilia no incentivo a solicitar doações de brinquedos e jogos educativos como peças de montar em Lego. O CRAS do município também a gente envolveria, né, para auxiliar na divulgação do projeto, como fim de propagar a idealização para as demais instituições de ensino. Espaço. E daí tem a abordagem metodológica, como que a gente estaria fazendo, então, desenvolvendo. As estratégias utilizadas para a concretização desse projeto busca realizar inicialmente uma seleção dos alunos por meio das médias desses, onde os educandos que possuem médias abaixo de 60 deverão ser encaminhados a participar do projeto, cujo mesmo é considerado uma oficina pedagógica, onde esses não possuem a opção de escolha. Tanto os alunos que desejarem participar do projeto deverão inscrever-se para participar em um horário diferenciado, como posterior montagem da turma. Então, a princípio, serão os alunos, né, que têm mais dificuldade, que tiverem médias abaixo de 70. Mas para os demais alunos que têm uma média boa e desejarem participar, eles podem estar se inscrevendo, né, e a gente montaria um horário diferenciado dos demais para eles estarem participando também. Já para a realização da gincana, após 3 meses de aula, com os alunos encaminhados pela professora,
Esses serão selecionados a participarem da gincana, concorrendo entre si. Os demais que desejarem participar da gincana deverão realizar sua inscrição na secretaria da escola, estando dispostos a concorrer com os demais alunos das diversas turmas da escola. A gincana também reflete nos educandos o espírito competitivo, sendo que incita nesses o desejo de competir e ganhar uma prova. Assim, o conceito de competição, contudo, fazendo-os compreender que é importante participar e dedicar-se às atividades que se propõe. As aulas ocorrerão no período matutino, como a nossa escola, os alunos do sexto ano estudam à tarde, seria no contraturno. Então, ele aconteceria no período matutino, pois estudando por si suas aulas curriculares no período vespertino, com horário a ser estipulado no decorrer da implantação. Quanto à realização da gincana, a mesma ocorrerá após 3 meses da implantação do projeto, como já foi explicado. O método de trabalho, então, utilizado no projeto é o tipo oficina, que envolve a concretização das aulas e os métodos de jogos, o qual refere-se à gincana que será realizada. Então, segundo o site da escola web, as oficinas pedagógicas são instrumentos prazerosos para o aperfeiçoamento didático de uma escola. Trata-se de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimento. Quanto aos instrumentos e recursos utilizados, os mesmos serão os computadores da sala de informática, disponibilizados pela escola, bem como os jogos e recursos didáticos educativos voltados ao lúdico, conforme já descrito anteriormente. Então, seriam jogos de montar, tabuleiros, sudoku, quebra-cabeça e outros jogos que a gente estaria recebendo de doação. Considerando-se uma das práticas pedagógicas mais interessantes para os alunos, é o professor fazer o uso de recursos lúdicos pedagógicos, sendo esses uma maneira de oferecer, estimular e engajar os estudantes durante a aula, despertando o interesse em aprender. Nesse sentido, o contato com a tecnologia e com a internet pode ir além da sala de informática e começar a fazer parte da rotina escolar por meio de atividades lúdicas e criativas, como os jogos educativos, que podem ser grandes aliados na aprendizagem. A carga horária das oficinas do projeto será de 2 aulas, ou seja, 80 minutos. Já a oficina ocorrerá no período de 3 a 4 dias. Então, essa oficina seria no contraturno, e seria 2 aulas por aluno, por turminha de alunos que viriam. E essa oficina ia acontecer de 3 a 4 dias na escola, durante a semana. As atividades desenvolvidas por meio desse projeto serão sistematizadas de acordo com o cronograma da escola escolar, adequando-as em horários que não interfiram nas aulas já organizadas e estipuladas pela escola, pelo currículo educacional. O registro das mesmas será efetuado de acordo com a participação dos alunos. Os participantes serão avaliados conforme o envolvimento e atuação nas atividades. A escolha da metodologia do processo voltada à adequação de uma oficina pedagógica justifica-se em virtude de ser a abordagem de uma determinada temática, como as atividades baseadas em oficinas pedagógicas, torna-se possível realizar uma comparação entre experiências diversificadas, fatos que proporcionam a possibilidade de abordar de forma reflexiva os desafios postos às funções dos docentes, sendo já que envolvem atividades lúdicas e tecnológicas. Então, segundo o autor Holmes, o movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve motor e afetividade, e amplia conceitos nas várias áreas da ciência. Então, as atividades lúdicas proporcionam o desenvolvimento do estado de consciência da criança e fazem um fenômeno interno que encaminha o desenvolvimento do processo de aprendizagem e a faz amadurecer. Essas atividades
e sendo uma fonte de influência sobre a criança, a fim de proporcionar praticidade e ainda mais facilidade no processo das funções psicológicas, intelectuais e morais do pequeno que está desenvolvendo. Assim, criar uma sala multifuncional, utilizando os recursos lúdicos e tecnológicos, a fim de atuar de forma assistencial, beneficiando a ampliação do desenvolvimento dos diversos aspectos dos educantes, garantindo, assim, a qualidade das ações e a efetiva participação dos sujeitos. Então, aqui, esse aqui é o professor Enunciso, que eu não entendi se era dentro desse mesmo ali que eu tinha organizado, do time vermelho. Né? Aqui também, falta fazer esse passo aqui, são os produtos de conhecimento gerados pelo processo, e também eu deixei para fazer agora no decorrer, depois agora. Daqui, então, seria como seria a divulgação, a comunicação e a sistematização do projeto. Então, o projeto, a implantação de uma sala de ludicidade no ambiente escolar utilizando recursos tecnológicos, obterá ampla divulgação, visto que envolve tecnologia, utilizar de meios tecnológicos para a sua divulgação, tais como criação de grupos do WhatsApp, envio de ofício, convite ao comércio local, instituições de ensino, instituições que trabalham com projetos educativos, como o CRAS do município, divulgação na página do Facebook e do Instagram da escola, também da coordenadora e da equipe da escola, ainda que no perfil particular dela. Divulgação da gincana em rádio e jornal local. Então, no nosso caso, seria, né, a rádio seria uma das formas mais a gente utilizaria para divulgação, por meio de distribuição de folders, bem como serão confeccionadas camisetas para os participantes e para os alunos da oficina. Aqui, então, seria o cronograma, né, que seria desenvolvido durante o ano. Então, a escolha do tema do projeto é em janeiro, definição dos objetivos em fevereiro, reunião com as equipes da APM ou da APP, então, em março, a montagem da equipe de coordenação do projeto também em março, definição das funções de cada membro da equipe, isso tudo seria discutido lá no mês de março ainda do ano letivo, né, na reunião que faria. Seleção dos alunos que irão participar, então, em abril. A organização da sala multifuncional seria em abril também. Início das atividades da oficina, a gente iniciaria em abril, logo depois dos primeiros meses ali da aula. Divulgação da gincana e da existência de escola, então, em maio e junho. A realização da gincana seria em agosto. Julho ou agosto. Agora, a arrecadação de materiais também em julho. Divulgação dos resultados da gincana seria em julho também, como a gente pretende fazer, né, cada semestre. As ocorrências das aulas na oficina, então, começaria lá em abril e iria até outubro. A conclusão das atividades da oficina pedagógica em novembro e a demonstração dos resultados oriundos das atividades também em novembro. As atividades executadas na oficina. Então, tudo em novembro, a gente daria o final ali do projeto. Então, a equipe do projeto. Quem seriam as pessoas envolvidas? Eu procurei pegar pessoas da escola, professores efetivos, e como a gente pretende desenvolver na escola, a gente preferiu pegar os professores ali mesmo. Então, a coordenadora, então, seria eu. A formação, que é a graduação em pedagogia e especialista em gestão de produção escolar. A função, que seria a minha no projeto, coordenadora geral do projeto e oficineira. A dedicação seria em 40 horas. A professora de matemática, então, seria a Tarciana, que é graduada em matemática e auxilia na coordenação das atividades e é responsável pela seleção dos alunos, também 40 horas carga horária dela. Aqui, como a gente não tem professor de informática, foi colocado o nome do nosso estagiário, Vitor, a coordenação das atividades realizadas no laboratório de informática e 20 horas seria a carga horária dele.
E o presidente da APP, a gente colocou o professor Paulo, que também é professor nosso na escola, que tem graduação em Sociologia, que seria responsável pela divulgação das atividades condizentes do projeto, oficina e gincana, e seria voluntário nesse projeto. Do comércio, então, a gente colocou o Arley Aves, que ele tem um restaurante no comércio local ali, ele é representante, e ele é graduado em administração e auxiliaria na arrecadação de brinquedos e jogos educativos. Aqui a gente poderia abranger outros representantes comerciais, como mercado, despachante, banco, né? A gente poderia estar incluindo aqui também, para ter vários pontos, né, para arrecadação. E também a marca do CRAS do município, que ela auxiliaria na divulgação do projeto, que seria voluntária também. Aqui ainda não fiz. E aqui a gente fez uma tabelinha de valores. Claro que é só um valor simbólico, né, que provavelmente irá utilizar, gastou bem mais, talvez, né, custos para a implantação do projeto. Mas como a gente vai buscar bastante recursos de doação, voluntários, a gente procurou fazer com um custo baixo, né, para que seja possível também aplicar o projeto. Então, seria 10 folhas de cartolina para divulgação, então R$10, um pacote de papel A4, 100 unidades, colocamos no valor de R$5, cartucho de tinta de impressão, valor de R$58, 2 pacotes de EVA com cores diversas, são 10 unidades cada, R$12, refis de tubos de cola quente, 12 unidades, R$5, e peças para montar. Então, de início seria R$100, um pacote, né, dos blocos, eu utilizaria o que a gente teria já na escola. E depois a gente estaria arrecadando as doações. Inicialmente, a fonte de financiamento é de ordem pessoal, sendo recursos privados da coordenadora do projeto, cuja mesma enquadra-se como pessoa física. Quando a ordem de recursos é oriunda da iniciativa da proponente e não tem devolução de contrapartida. Como seria a contrapartida, então, desse projeto? A contrapartida inicial utiliza-se de aplicações de recursos próprios, sendo pessoal, haja vista que para a estreia do projeto serão confeccionados alguns materiais para jogos, como sudoku e tabuleiro. Então, nas primeiras vezes que esses alunos viriam, né, no contraturno ali para participar, a gente estaria confeccionando junto com os alunos alguns tipos de jogos de tabuleiro. Também para buscar-se por meio de aquisições ou de doações de jogos como peças de montagem, incluindo Lego, quebra-cabeça, tabuleiro de xadrez, dentre outros, como aspecto educativo. Seria isso, bem, professor. Bem, aqui tem as referências, né, que foi utilizada até agora. Muito bem, Marlice. Tu deixa a tua apresentação aí, que eu quero começar alguns comentários, depois abrimos para a turma também, e aí conforme eu vou comentando, talvez a gente precise ir em alguma página tua aí, tá bom? Primeiro te dar os parabéns, assim, pela elaboração, acho que já tá bem encaminhado, né? Eu acho que você tem uma espécie de um diamante bruto, que agora com orientação, acho que você é o professor Odilon, né? Que ficou ontem. Isso, professor Odilon. Isso, acho que o professor Odilon vai conseguir pegar o teu projeto e te dar algumas dicas no sentido de você ir lapidando isso, organizando, colocando algumas coisas no lugar, tirando outros, como eu falei, porque ele já está bem extenso e ainda faltam duas partes, especialmente ainda por elaborar, tá? Mas assim, parabéns. Acho que, vejam, colegas, olhando para o trabalho da Marlice, e eu dizia, acho que isso com outras palavras, não existe um projeto perfeito, né? Existe um projeto bem feito. Isso significa que quando você se coloca, né, em cima, na frente do computador e começa a elaborar o teu projeto, você chega em algum lugar. E isso já é um excelente ponto de partida, né? O que a Marlice fez aqui já é mais de meio caminho andado. O que precisa agora é fazer ajustes, né? Ajustes para o que a gente chama de ajustes finos, né? Para você ir organizando as coisas melhor, mas é melhor você ter que cortar coisas
do que, como eu dizia ontem, você chegar lá, final de novembro, tá desesperado que só tem 8 páginas. Tá? É aqui que está o grande segredo. E aí, Marlice, pegue tudo que eu disser agora como sugestões, não que precisa fazer, que precisa encaminhar, o professor me disse que isso aqui não tá bom, ou eu errei aqui, nada disso. Ouça as minhas dicas aqui como alguém que já elaborou projetos, né, de pesquisa, de inovação, de extensão, e tente depois com o Odilon ver o que fica, o que não fica das minhas sugestões, tá? E, primeira coisa, vamos começar pelo título, tá? Eu acho que falta ainda algo encantador nesse título, tá? O que você tem aqui não é um título de projeto, é um título, é uma descrição quase da atividade, tá? E aí são coisas diferentes. Projetos inovadores, projetos de extensão, projetos sociais, eles implicam na elaboração de um título que chame a atenção já de quem vai financiar. Lembra, tem que pensar como se fosse que você estivesse buscando o recurso de um agente financiador externo. Então, é o que o que eu dizia lá na apresentação do projeto, eu trabalho isso com vocês, e naquele livro do Guia de Elaboração da Stefanoni e da Carvalho, tem essas dicas, tá? Então, a implantação de uma sala de ludicidade no ambiente escolar utilizando de recursos tecnológicos. Essa parece que é a palavra lá do teu trabalho, né? Palavra, frase, parágrafo. Parece que é a frase, tá? Você tem que buscar um título aqui que chame a atenção. Projeto integração. Projeto Lego na escola. Projeto Nosso Lego, sabe? Busque alguma coisa que quando eu olhar o projeto me remete àquilo que você quer fazer. Vou te dar um exemplo, tá? O nome do meu grupo de pesquisa, e é um grupo de pesquisa, não é um projeto. O nome do meu grupo de pesquisa se chama Palavração. Veja, quando a pessoa olha assim, palavração, já é uma palavra que chama a atenção de quem está lendo. O que é palavração? É um grupo de pesquisa em educação freiriano, de educação ambiental, porque a palavra palavração, em Paulo Freire, significa praxis. O Paulo Freire escreveu um poema com esse título. Então, assim, eu remeto a Paulo Freire a partir de uma palavra, que não é Paulo Freire. Pensa nisso quando você fizer a tua versão final, que palavra que vai remeter para o teu projeto, de modo que não seja essa frase que você tem aqui, tá? É a primeira dica que eu te dou. Lembrando, lá no livro do Stefano e da Carvalho, tem dicas sobre isso, para você dar uma olhada, retomar essa coisa, né? Vendo você apresentar, algumas coisas me viram na cabeça aqui, no sentido assim de, ela está jogando para oficinas, com jogos de tabuleiro, de montar. Talvez tu pode buscar por aqui 1, 2, 3 palavras que remetem a uma síntese mais encantadora do teu projeto, porque é um excelente projeto. Isso não há dúvida nenhuma, você não precisa mudar de tema, mudar de projeto, só precisa fazer ajustes, tá? Segunda questão que me chamou a atenção, e eu acho que aqui talvez você pode elaborar um pouco mais, tirando umas coisas e colocando isso, você está focada nos alunos com notas baixas. Isso remete, sim, a um projeto social, porque exige ou demonstra um cuidado e um interesse da tua parte e também da escola em dar uma atenção especial para esses alunos. E eles merecem, obviamente, né? Talvez você precisaria, tanto na justificativa quanto lá na metodologia, demonstrar, do ponto de vista teórico, 1 ou 2 parágrafos, e até mesmo uma citação, como você trouxe citações aqui, por que os alunos tiram nota baixa? Né? Quais são as razões de um aluno tirar 10 e outro tirar 5? Se ele teve a mesma aula, com a mesma professora, na mesma sala de aula, o mesmo livro didático, é a mesma escola, sabe? Estou problematizando aqui para vocês pensarem comigo, tá? Isso aqui que eu estou falando não é para Marlice, é para todo mundo aqui, né? É para a gente pensar junto como que a gente engrena o nosso projeto, de modo a gente dar respostas aos problemas, porque o projeto, lembra que eu falei, ele visa resolver um problema.
No caso aqui da Marlice, ela está tentando resolver e ajudar um problema que é os alunos com nota baixa numa disciplina específica, num ano específico, tá? Então, me chamou a atenção isso, Marlice, e eu acho que é uma coisa que você pode trazer para o teu projeto, né? Quais são as razões pelas quais os alunos tiram nota baixa em matemática, né? Sendo que, né, na mesma turma, outros alunos tiram boas notas ou passam na disciplina sem dificuldade, né? E talvez fazer um levantamento dentro da escola ou até mesmo a nível geral, qual que é o percentual, por exemplo, de alunos que trabalham isso, porque lá no público, quando você apresenta, depois eu vou falar disso de novo, você diz alunos da sexto ano, mas quantos vão ser, né? Qual que é o percentual de alunos que tiram nota baixa em matemática? De 30 é 1? É 5? É 10? Quanto maior o número, mais expressivo e mais necessário é o teu projeto. Tá? Então, essa é uma outra questão. Pensem todo mundo nisso também, né? Quando vocês pensarem no público-alvo, demonstrem para quem está lendo o projeto a real necessidade da execução dele, tendo em vista que 30% dos alunos de matemática do sexto ano estão tendo dificuldade em tirar boas notas. Isso é relevante. Isso amplia a relevância do projeto. Tá? Vai no objetivo geral para nós, Marlice, para a gente olhar eles de novo, quero te dar umas dicas ali no geral e no específico. Tá? Vejam bem, no caso da Marlice aqui, o objetivo geral dela está bastante extenso, tá, Marlice? Claro, óbvio, é uma primeira versão, né? Mas o objetivo geral, ele precisa remeter diretamente ao que você quer alcançar no projeto. Então, quando você traz aqui o a médio prazo, a longo prazo, eu acho que aqui é daquilo que nós falava ontem, já que eu brincava contigo. Vamos encontrar onde cortar amanhã, com certeza, né? Aqui no objetivo geral, você precisa ficar com 3, 4 linhas. Aí você tem 6, 7, 8. Eu entendi o que você quis dizer com médio prazo e longo prazo. O que você precisa é incorporar isso na frase do objetivo geral. Né? O objetivo geral ele precisa ser uma coisa só, ele é monobloco. Né? Você olha assim, ele já te joga, né, mentalmente lá onde você quer chegar. Tá? Então, criar uma sala multifuncional utilizando dos recursos lúdicos e tecnológicos a fim de atuar de forma assistencial, beneficiando na ampliação do desenvolvimento dos diversos aspectos educandos. Tá? Se você botasse um ponto final aqui, para mim já estava como objetivo, porque o objetivo geral, ele não me diz em detalhes o que eu vou fazer, ele engloba onde eu quero chegar. Depois eu desmembro tudo isso nos específicos, nas ações, nas metas, nas atividades, tá? Então, na elaboração que você vai fazer aqui, a questão do tempo, eu dizia isso para vocês lá na primeira aula, a questão de onde você quer chegar a médio prazo, longo prazo, talvez você tenha que tomar uma decisão aqui, Marlice. Se o teu foco vai ser a médio prazo, a longo prazo, porque você não vai conseguir fazer tudo numa vez só, tá? Você não vai conseguir dar conta de tudo. Você lembra que eu falava, um projeto só, ele não é isolado, ele não é uma ilha, e ele não resolve todos os problemas de uma vez só. Talvez a execução permanente desse projeto, todo ano, ou seja, um projeto de curto prazo de um ano, é mais eficiente para quem lê do que você me dizer que ele a longo prazo ele vai resolver. Não, ele vai resolver ano a ano, trimestre por trimestre, turma por turma, tá? Fica como sugestão para todo mundo aí pensar o objetivo geral dessa forma. Ele precisa remeter aonde eu quero chegar. Tá? E aí tem que tomar uma decisão. É curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ele não pode ser tudo ao mesmo tempo, tá bem? Ou, claro, se você joga a longo prazo, aí você estabelece, né, etapas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu acho, Marlício, que o teu, de oficinas e tudo mais, ele é de curto prazo. E vejam, gente, não significa que ser de curto prazo ele é menos melhor do que um projeto a longo prazo. Tá? No caso aqui, olhando o teu projeto, ouvindo você falar, Marlice, eu acho que ele é um baita projeto de curto prazo. No trimestre, 3, 4 oficinas,
com jogos de tabuleiro para melhorar as notas dos alunos de sexto ano em matemática. Ponto. Organiza isso de novo, sabe, dessa forma, como eu falei, ou, enfim, conversa com o orientador nesse sentido, e elabora o projeto de curto prazo. E mesmo assim ele vai ser bom, vai estar bem elaborado, e vai ser eficiente, e vai ser execuível, que essa palavra execuível é uma palavra bonita para dizer que ele é possível de ser executado. Tá? Deixa eu anotar uma coisa aqui, só um pouquinho. Eu vou falando, eu vou me lembrando de coisas que eu quero anotar, depois repasso para vocês por e-mail, tá? E tudo isso eu vou repassando também lá para os orientadores, tá bom? Então é isso, tá, Marlice? Aqui, no caso do teu objetivo geral, eu redimensionaria a escrita no sentido de deixar mais claro onde você quer chegar nesse projeto com esse público-alvo a curto prazo. Desce para os específicos agora, que também, e assim, e depois ainda tem mais uma colocação ali, né, o projeto visa beneficiar o processo. Veja, isso você tem que incorporar na frase do objetivo geral, tá? E no objetivo específico, você tem aqui uns 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? É muito, tá, Marlice? É muito. Toma cuidado. Porque, assim, a gente no anseio de querer fazer o melhor, querer fazer o bem para os outros, a gente acha que vai abraçar o mundo. O ditado popular é simples, né? Quem abraça muito, aperta pouco. O que quer dizer? Quanto mais eu quero fazer, talvez num projeto de curto prazo como o teu, você vai olhar no final do curto prazo e dizer assim, poxa vida, eu tinha 5 metas, fiz 2. Porque lá na hora que você monta a tua equipe, Marlice, uma coisa é você ter 40 horas para executar o projeto, outra coisa é você ter 40 horas na escola. São coisas diferentes. E isso implica até onde você consegue ir na execução dele, tá? Então, nos objetivos específicos, primeiro, tem alguns objetivos que não estão escritos em forma de objetivo, como aquele após aproximadamente 3 meses, o objetivo começa, montar, realizar, né? Sempre com o verbo no infinitivo. Então, aqui você já vai ter que redimensionar. O que eu sugeriria para vocês nessa elaboração aqui? Todo objetivo específico, lembra que ali no final da metodologia tem isso? Todo objetivo específico remete a uma meta e a atividades a serem realizadas, tá? Então, tomem cuidado. Quanto mais objetivos específicos vocês colocarem, mais metas vocês vão ter e mais atividades para realizar. Então, vejam, esse é a balança de quanto que vocês têm que fazer. Num projeto de curto prazo e com equipe reduzida, às vezes dois objetivos específicos vão dar conta do geral, porque vocês vão ter pouca gente para executar, né? Talvez vocês vão ter bastante público, mas pouca gente para execução, tá? Então tomem cuidado. Eu sugiro irem no limite de 3 objetivos específicos, de modo geral eles dão conta de alcançar o geral, porque dentro dele depois você tem que desdobrar em atividades, em metas a cumprir, tá? E aí acaba sendo muito, tá, Marlice? Tudo que você tem aqui é um conjunto de boas intenções, mas se você deixar tudo, talvez você não dê conta lá no final. A tua equipe é grande, comparando, né, na escola e tudo mais, as pessoas que você vai envolver, tá tudo bem, né? Mas toma cuidado, 5, eu acho que você tem 5 ou 6 aí, né, elaborados. E aí eu temo que fica só na intenção, né? E essa é a minha preocupação fundamental, tá? Desce um pouquinho, deixa eu ver onde você está ali. Ó, tem mais um, objetivos trabalhar de forma conjunta, tá? Eu acho que, e assim, ó, alguns dos seus objetivos podem ser incorporados tanto na justificativa quanto na metodologia, não necessariamente fica aí, né? Essa questão da forma coletiva, né? Isso aqui são, veja, como é que você estabelece uma ação lá na frente disso, né? Você vai estabelecer uma ação do trabalho de forma conjunta. Você vai fazer uma ação que seria
sensibilizar a equipe para trabalhar de forma coletiva? Eu acho que não, né? Eu acho que aqui, assim, já está muito mais como justificativa e metodologia de trabalho do que propriamente como objetivo específico, tá? Desce para a justificativa agora. Depois tu pode comentar também, tá, Marlice? Não precisa ficar só me ouvindo, não. Pode comentar. É que eu estou anotando. Então tá bom, beleza, tranquilo. Eu vou falar, depois a gente abre para os colegas também, né? Você é a cobaia hoje, né? A gente vai olhar e olhar aquilo que já está bem encaminhado, né? Oficina pedagógica, muito bem. Eu acho que está bem, uma coisa que está bem clara para você, que já é um grande mérito da tua elaboração, é que você já tem claro o que você vai fazer. Você vai fazer oficinas pedagógicas com jogos de tabuleiro e de montagem, tá? Eu colocaria aqui na justificativa, né, além dessa coisa do lúdico, do envolvimento do lúdico, eu traria alguma coisa que justificaria, que demonstraria cientificamente, que essa é a parte do projeto que a gente vai fazer isso, demonstrando como que trabalho com adolescentes, como você tem aí do sexto ano, jovens adolescentes, né? Sexto ano eles estão com 12, 13, né? 12, 11 talvez. Por que trabalhos com ludicidade são eficientes com estudantes dessa idade, tá? Aqui seria uma busca rápida aí, algum livro, algum artigo científico que demonstre, né, para além dessa justificativa que você trouxe da Falkenbach, que é uma excelente professora também, né? Mas além dessa, alguma outra justificativa nesse sentido, tá? E como demonstrar cientificamente que alunos do sexto ano você vai ter um bom resultado trabalhando com ludicidade e com jogos de tabuleiro e de montar, tá? Ou Lego, estilo Lego, né? Porque aí tem coisas legais. Tem um livro que é sobre o Lego na escola, eu não vou lembrar o título agora, deve ter mais de um, né? Mas eu tô lembrando de um especificamente aqui que eu não lembro o título agora. Depois pode até me cobrar que eu vou dar uma procurada. Que deve ter lá algum tipo de fundamento nesse sentido, tá? Mas, por outro lado, eu acho que a questão da oficina é perfeito, né? Aí teria que especificar contraturno, quantas horas a oficina, quanto tempo de trabalho vai ser, né? Quem vai executar cada uma delas. Esse é o tópico exatamente que você não fez ainda lá na frente, onde tem objetivo geral, objetivo específico, meta e atividades, né? É lá que você vai descrever quanto tempo vai durar cada oficina, quem serão as oficineiras em cada uma delas, qual vai ser o tema de cada uma das oficinas, que tipo de jogo vai jogar em cada uma delas, qual o objetivo que você vai alcançar, né, ou que você pretende alcançar. Essa é a fase que você ainda não elaborou lá na frente, que vai te dar exatamente quantas oficinas serão, dentro do prazo de 3 meses, e quem que vai executar cada uma delas, quantas pessoas você quer ter em cada uma, como vai ser feito o registro dessas atividades, quem que vai sistematizar isso depois. Essa é uma fase que você não fez ali, que em uma página você resolve, tá? Vai para a abordagem metodológica, vamos dar mais um passo. Parceiros. Isso, aqui nos parceiros tá bem essa tabela, tá? Tá bem tranquilo, porque ali você deixa claro quem serão, né? De forma mais ampla e lá na equipe de forma mais específica. Tá muito bom, tá tranquilo. E você também está colocando cada item iniciando em página nova, por isso que também você se estender um pouco mais, né? Vocês podem botar na sequência depois, tá? Não tem problema. Até porque isso depois no livro, ele fica na sequência, né? Ele não pula de página, né? Estratégias metodológicas, abordagem. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aqui já aparece algumas vezes dados repetidos, né? Que você já tinha citado antes, tá? Que você pode depois na leitura final fazer esse filtro e o encurtamento do projeto, já que ele está bem grande. Um aspecto importante aqui que eu quero colocar para vocês todos, tá? Site, escola web, uma citação. Só se realmente essa informação não está em artigo científico ou livro, tá?
As fontes de internet, bem ou mal, ainda são fontes menos científicas, tá? Mas preste atenção nisso, não significa que não dá para usar. Só tem que tomar cuidado quem que está falando isso na web, né? Uma coisa é eu pegar uma informação do professor Gaudêncio Frigoto, que ele deu uma entrevista para a Escola Web. Tá? Tem um texto lá, uma entrevista dele. Outra coisa é uma opinião geral que está lá no site da internet, não tem nem autor. Essa que é a questão, tá? Só tome esse cuidado. Não estou dizendo que não pode usar. Pode usar sim, sem problema nenhum. Só busquem sempre algo que remete a uma referência, né, minimamente. E quando vocês acharem a referência, a autoria, procurem saber quem é, né, porque a gente já está cansado na educação de um monte de gente querendo dar sugestões inovadoras, super solucionadoras de problemas, e aí a gente vai olhar lá, o cara é um administrador, ele é um economista, ele é qualquer coisa, menos educador, educadora, tá? Não estou dizendo que essas pessoas não podem dar sugestões, mas tomar cuidado para nós não reforçar isso, porque sobre oficina pedagógica com jogos lúdicos e de tabuleiro, com certeza temos excelentes educadores com excelentes experiências que podem ajudar vocês a sustentar o que vocês estão dizendo do ponto de vista da afirmação, da demonstração científica da intencionalidade do projeto, tá? E não necessariamente um site da internet. Mas pode usar. O que não pode é ter só isso, tá? Vamos imaginar aqui, Marlice, que todas as tuas citações fossem da internet. Aí eu chamaria a tua atenção, dizer, olha, teria que buscar outras fontes. Pelo contrário, você aqui tem 3 citações apenas, uma é da internet, outras 2 são de livros de pessoas de referência da área de educação, tá? Até porque uma busca rápida no Google Acadêmico te apresenta, com certeza, diversos resultados, diversas respostas sobre esse tema que você está trabalhando a partir de revistas científicas, né? E é só uma atenção mesmo nesse sentido, né? Eu acho que isso vocês vão resolver fácil depois na conversa com os orientadores, né? Eles vão com certeza indicar 1, 2, 3 artigos e aí vocês tocam, tá? Não vai ter problema. Vai lá na equipe, Marlice. Mas eu acho que está bem elaborado aqui. Você se veja, esse é um tópico que você se estendeu bastante. Você vai poder encurtar ele, tá, Marlice? Não precisa ir assim com tanta sede ao pote. Eu gastaria mais tempo nessa parte que você não elaborou aí, ó, no esquema de organização do trabalho. Mas também aqui, ó, veja só. Aqui na elaboração das metas e das atividades, aqui vai permitir você organizar aquilo que eu disse antes. Quantas atividades, quantas pessoas serão atendidas em cada uma delas, quem que vai executar, quantas horas vai durar. Porque vai te permitir refinar lá embaixo aquele tópico da equipe, que aí tem o cronograma, né? Aí a equipe. Marlice Carneiro, 40 horas de dedicação. Quer dizer, você vai passar 3 meses trabalhando só no projeto. É isso que me indica aqui a tabela, tá? Provavelmente não vai ser isso, né? Então, você reorganiza aqui as horas de dedicação referentes ao projeto, tá? Eu vou dedicar uma tarde por semana, então são 4 horas, não são 40, né? São 16 horas no mês, né? Dedicação em horas mensal, é semanal, é no projeto todo, organiza isso nesse sentido, tá? Ok. E por fim, a contrapartida que você colocou, você no orçamento, você vai, segundo você disse, você vai colocar todo o orçamento. E avaliação e monitoramento aqui é interessante também, né? Depois elabora sobre isso, né? Como que sistematiza. Imagina, Marlice, quanta foto legal dá para tirar das crianças jogando, né? Como dá para demonstrar ali na sistematização quais jogos foram recolhidos na comunidade, como que eles deram conta, qual que foi mais eficiente, qual que foi menos eficiente na execução das oficinas, quais os jovens interagiram mais, quais interagiram menos, gostaram mais de Sudoku ou mais de Lego, né? Então, tudo isso você vai poder descrever, tanto no relatório final, quanto nas formas de registro e avaliação, tá? Aqui seria, então, depois, professor, que a gente aplicaria o projeto? Sim, mas
Sim, mas assim, ó, você tem que já descrever anteriormente como que você vai fazer esse monitoramento. Você vai tirar foto de todo mundo, de cada oficina? Como que vai ser feito o registro? Você vai ter um guia que o oficineiro vai preencher no final, como é que foi a atividade, o que que deu certo, o que não deu, você descreve aqui, tá? Quais são os instrumentos de acompanhamento e avaliação. E aí esses relatórios de cada oficina permitem você fazer a avaliação final lá depois, junto com os oficineiros, com representantes da... Aí você coloca isso, junto com os oficineiros, junto com a coordenação do projeto, com 1 ou 2 representantes de cada turma, porque possam falar também. Tudo isso você pode incorporar aqui, tá? Uhum. Mesmo que não foi aplicado, mas a gente já pode prever como seria, né? Isso, tem que prever como que vai ser feito o registro, monitoramento e avaliação. Perfeito. Você prevê isso antes, depois você executa isso com uma tarefa final. Ok. E aí a contrapartida, recursos financeiros, né? É muito legal, Marlice, dizer que você vai bancar, não é caro, tá tudo bem, né? Mas eu, como alguém que financiaria o projeto, eu diria assim, tá tudo bem, uma vez a Marlice paga, mas se tiver que fazer depois que deu, vai que deu certo, e outras disciplinas que não fazer também, ela vai bancar as outras 5 oficinas? Não, né? Então, talvez aqui, aquele menino que é dono do restaurante, e que você pode englobar outros sujeitos, talvez você possa chamar eles como parceiros e financiadores. Eu não tenho dúvida que ele olhando o que você acabou de elaborar, eu não tenho dúvida que se você batesse na minha porta e eu fosse dono do restaurante e você me apresentasse esse projeto, eu contribuiria com R$ 200 para ajudar crianças a melhorar a nota. Veja, o projeto é nobre, né? Ajudar a melhorar a nota, comprar jogos. Você demonstra que a escola não tem o recurso, então você precisa, e é pouco. Fazendo 5 oficinas, reunindo X número de alunos, eu não viria problema nenhum em você ter financiamento externo para esse projeto, para essas oficinas, dentro desses valores. São extremamente razoáveis. Você bate na porta de 3, 4 empresários aí da tua cidade, você consegue esse recurso, né? Para várias vezes executar o projeto. Eu acho que ele tem seria do calcanhar de Aquiles seria exatamente isso. O autofinanciamento, ele também pode ter um limite de quem financia, né? Bom, eu sei que você tem compromisso com o que você está elaborando e que você não se negaria a dar R$ 200, mas 200 esse mês, 200 no mês que vem, mais 400 no próximo semestre. Daqui a pouco você diz, bom, isso aqui, o dia que você não tiver mais dinheiro, acaba o projeto, tá me entendendo? Uhum. Reorganiza isso não como 100% autofinanciado, mas as entidades parceiras, a comunidade local, os empresários, com certeza financiariam projetos dessa envergadura com esse valor, que é praticamente um valor simbólico, né? Se precisa só isso para fazer as oficinas, claro, porque você tem a estratégia de buscar os jogos doados na comunidade, você com certeza teria financiamento externo para esse projeto, não tenho dúvida nenhuma, tá? O que a gente buscaria nesse projeto seria mais a doação mesmo, né? Porque nessas despesas aqui foi colocado mais o material que seria a divulgação, né? Sim. E uma vez doado jogos, né, Marlice, você consegue replicar as oficinas sem custo depois, né? Se você recolhe na primeira versão, na primeira elaboração, e na segunda sessão, 10, 15, 20 jogos de tabuleiro e de montar, você tem material para você replicar o projeto permanentemente. Aliás, talvez colocar isso no teu projeto, tá? Porque não é uma ideia que me veio agora. Você não são materiais de consumo os jogos, né? Eles são materiais permanentes. Então, uma vez recolhido e você tendo a oficineira dentro da escola, é só replicar. Então, dá para falar da replicabilidade do projeto na segunda edição, terceira e quarta edição, tendo em vista que na primeira você dá conta de arrecadar os materiais necessários de uma vez só, né? Bem tranquilo. Esse é um dado importante, talvez, que possa aparecer, né? E não tem custo de pessoal, né, Marlice? Você não tem custo de pessoal, porque vai utilizar a equipe que já está na escola, né? Que já é paga pelo Estado, vamos dizer assim, né? Isso, eu procurei pegar o pessoal que já está na escola, né? E voluntários, eles buscar para não ter esse custo mesmo, né? Isso. E aqui na contrapartida, no item 10,
você pode colocar quanto é que custa a hora de cada um, né, no trabalho, e se o menino da informática for lá trabalhar durante 3 horas por semana e o salário dele é R$ 10 a hora, são R$ 30 de contrapartida, né, não financeira, mas de horas de trabalho. Então, você tem um custo lá de R$ 190 para comprar as coisas, mas você tem uma contrapartida talvez de R$ 400 por semana, em horas de trabalho de pessoas que já estão trabalhando. Se eu fosse financiar o teu projeto, eu diria assim, pô, esse projeto tem potencial, eles vão dar contrapartida de R$ 1.000 por semana em horas de trabalho e estão me pedindo só R$ 200, sabe? Quando a contrapartida é maior do que você está me pedindo, então a probabilidade de dar certo esse projeto é muito maior, porque se você estivesse me pedindo R$ 190 mil para executar isso, e fosse me dar de contrapartida só R$ 5.000. Quer dizer, puxa, mas é pouco, né? No total, ela quer tanto dinheiro e ela só tem 5.000 para me dar. Tá? Então, você tem aqui um contrabalanceamento no teu projeto que é muito salutar para você conseguir angariar recursos. Inclusive, quando você bater na porta do empresário e pedir os 190 pila, você demonstra que a contrapartida da escola é muito maior do que isso. A gente só não pode pegar dinheiro, você só não posso pegar o dinheiro lá do caixa para comprar isso aqui. Por isso que eu preciso dessa ajuda. E aí eu divulgo a tua marca, você tem que colocar isso lá, né? Ah, o cara vai ajudar com dinheiro? Tem que fazer um banner do projeto, colocar a marca dele no rodapé, para que ele apareça quando você tire as fotos e tudo mais. Isso ele não vai te dar o dinheiro de graça, né? Ele vai te dar o dinheiro para divulgar a marca dele, o que se torna justo na relação, né? Uhum. Esse é o último item, né? O último, utilizada, né? Isso aí. E já aí vem fica as pensando. referências. Isso, olha aí, ó, né? Muito bem. O lúdico e jogos educacionais, olha que bacana. Provavelmente ali você já tem também aquela fundamentação que eu pedi antes, né? De demonstrar que o lúdico e os jogos atingem essas crianças, né? Só lá no texto você botou Falkenbach com K no final e H, tá? Só corrige lá depois. Ah, sim, vou corrigir. Gente, vamos fazer uma rodadinha, já são 9h20, vamos fazer uma rodadinha de sugestões e talvez assim, ó, nem sugestões, não precisam ser, talvez assim um insight que você teve, professor, lendo o trabalho da Marlice, eu entendi isso, eu vou melhorar isso no meu e tal, ou queria dar uma sugestão também, pode dar, não tem problema, né, a Marlice está aí para ouvir e quem apresenta sempre sai na frente, né, porque acaba ganhando um monte de dicas, né. Alguma colocação de algum dos colegas aí, gente? Fique à vontade agora para falar. Hoje no frio o pessoal não tá muito falador. Eu tirei o trabalho lá, já ninguém mais fala agora. As opiniões são sempre bem-vindas, né, professor? Sempre, sempre. A gente Quando a gente está aberto melhorar. para ouvir, né, Marlice? É uma maravilha, porque a gente cresce muito. Olha, alguém vai falar aqui, ó. Vamos lá. A Luciana. Fala, Lu. Oi, prof, vendo a Marlice apresentar o trabalho dela e o senhor fazendo as considerações, eu comecei a visualizar o que ela ia fazer, sabe? Ela falando, explicando lá na minha cabeça, eu imaginando como ia acontecendo essas oficinas. Eu acho que um dos objetivos, no meu ver, é isso, que você consiga visualizar como vai acontecer quando alguém te fala do projeto. Então, ouvindo ela falar do projeto dela, eu consegui visualizando na minha cabeça como ia acontecendo as etapas do projeto dela. Ficou assim para mim, e me ajudou muito nas dúvidas que eu tinha do meu projeto. Perfeito, Lu. Isso é muito bom essa tua colocação. Isso ajuda muito, e vocês pensem bem nisso na hora que vocês elaborem o de vocês também, ajudar quem está lendo, visualizar o que vai ser executado. Excelente dica, Luciano. Porque, lembre-se, ó, não percam isso de vista. Vou repetir de novo. Repetir de novo, né? Vou repetir. Tem que escrever um projeto imaginando que o leitor vai financiar, vai olhar lá no cronograma e dizer, realmente, está aqui o dinheiro, faça isso, porque, olha, eu consegui visualizar você reunido com as crianças, jogando tabuleiro, montando Lego,
e aí depois eles vão lá, fazem as provas, as avaliações, os trabalhos, e tiram notas melhores por causa disso, né? Olha, eu vi, bota, e daí no relatório final, você coloca uma foto deles jogando xadrez e mostra que eles jogando xadrez, eles aprenderam melhor matemática. E isso mesmo, isso é muito importante. Considerem essa dica da Lu. Você conseguir fazer o leitor visualizar as ações do projeto. Perfeita essa dica, gostei muito, anotei já aqui. Considere isso, porque aí o leitor vai realmente se convencer. E aí, gente, na primeira versão que vocês mandam para o orientador, para a orientadora também, já apresentem isso, ajudem ela a visualizar o projeto. Isso vai facilitar para ela poder dar uma contribuição, né, na elaboração de vocês. Muito boa dica. Alguém mais? Talvez o nome do projeto, Marlice, possa ir por esse caminho também do tabuleiro, do jogo, né? Uhum. Esse eu vou deixar em vermelho aqui para depois trocar, para você tentar alguma coisa. Isso. Projetos sociais tem muito disso, né? Retoma aquela página, acho que é uma ou duas páginas lá do livro da Stefanou e da Carvalho, vai te dar uma luz lá também, né? Achar uma palavra-chave, às vezes uma palavra, Marlice, que os estudantes usam, sabe? Uhum. A palavra assim que é na gíria deles, no vocabulário deles. Você vai encontrar, com certeza você encontra. Né? Só uma dica, uma sugestão. Mais alguma dica aí, pessoal? Senão a gente fecha o trabalho com a Marlice aqui. Mas, Marlice, olha, meu Deus, você já está com... Não vou exagerar aqui. 60%, 70% do teu trabalho já está feito. Muito bom. Você está muito mais agora... Eu faria o seguinte, assim, ó, como dica final para ti. Eu terminaria de elaborar, né, naquelas partes que ainda faltam, tá lá em azul e vermelho lá no final da metodologia e aquele outro tópico lá, e enviaria para o professor Odilon, que é teu orientador, e dizia assim, olha, professor, está com 22 páginas, a regra é 15, né, podendo, claro, extrapolar um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. Mas, e também assim, você está elaborando aqui em Arial 12, né? Se você mudar isso aqui para Times, já vai diminuir um pouquinho. Se você tirar aquelas páginas que você tem sobrando, já diminui mais um pouquinho, né? E agora o que a gente precisa é cortar, porque ele está mais extenso do que precisa. E aí, ele, na olhada que ele vai dar do teu projeto, ele já vai dizer, né? Olha, o teu objetivo geral está assim, você tem 6 objetivos específicos, vão diminuir para 3. Tudo isso vai cortando. Olha, essa informação aqui das notas dos alunos já está em 2 lugares, vão deixar só em uma. E aí você fazer cortes. Eu não cortaria antes de terminar de elaborar. E aí depois você pode, por exemplo, entregar para o orientador, deixar uma semana parado, né, fazendo outras coisas. Aí quando você volta para o projeto, senta com o orientador, você faz o fechamento da versão final. Eu não tenho dúvida que você já está com o trabalho bem encaminhado. Parabéns para você até agora. E vai ser, com certeza, finalizado sem problemas, sem grandes problemas. É o que eu digo. Tem que mudar o título? Sim, mas mudar o título é uma tarefa simples. E especialmente depois de dialogar com o orientador, de fazer a versão final, talvez a palavra que seja a palavra-chave do título já esteja no projeto, a gente que ainda não encontrou. E você vai conseguir encontrar ele com certeza, tá? Eu me lembro de um projeto que eu elaborei com uma ONG que eu tinha no Rio Grande do Sul, com amigos, que nós trabalhávamos com cooperativismo habitacional e educação popular. A gente chamou o projeto de Educasa, que é uma palavra que a gente criou, que mistura educação com casa própria, Educasa. Então, esse tipo de coisa chama atenção, tá? E é isso que vocês têm que buscar. Vou dar o meu grupo de pesquisa, vou dar a sugestão, não, palavração, né? Tem muito grupo de pesquisa de educação que é paideia, que é de onde vem pedagogia, criança em grego. Então, assim, são esse tipo de coisa que vai chamando a atenção de quem lê o projeto, seja ele um projeto social, de extensão, ou um projeto de pesquisa, tá? Pensem nisso na hora que vocês todos vão elaborar. Estamos dando dicas aqui para a Marlice, mas que se estende
para todos os demais, tá? Gente, são 9h30, eu vou sugerir que a gente faça uma pausinha de 10 minutinhos para o banheiro e tudo mais aqui, e aí depois a gente volta para a apresentação da Silvana, que vai levar de novo mais 1h20, mais ou menos, como demorou aqui o da Marlice, tá? Pode ser? Pegar um café quentinho, o meu já terminou aqui, pode ser? Pode ser, professor. Eu vou interromper a gravação para a gente fazer 2 gravações separadas de cada uma das